Dubai, a cidade preferida daqueles que adoram turismo de alto luxo, de prédios gigantescos, muita modernidade, riqueza, marcas de grife, shoppings enormes, enfim, tudo no superlativo. Hoje, Dubai é o destino turístico do sonho de muitos, justamente por essas e outras características. Mas aqueles com mais de 30 e poucos anos mal percebem que, há não muito tempo atrás, sequer haviam ouvido falar em Dubai. Então, será que Dubai sempre foi assim? Como era Dubai da década de 90 e como ela se tornou o que é hoje? É disso que falaremos no vídeo de hoje, em mais um episódio da série História das Cidades. E para quem ainda não conhece este canal, este é o Café com Bigode, um canal que fala tudo sobre viagens. E este episódio é mais um da nossa série História das Cidades, em que falamos um pouco sobre os principais, ou os mais exóticos, destino do mundo, para que você possa viajar para esses locais com tudo na ponta da língua, conhecendo muito bem o local que você vai visitar. Se isso te interessa, se esse assunto te interessa, considere se inscrever aí no canal para não perder os próximos vídeos. E não deixa, no final deste vídeo, de dar uma olhadinha na playlist História das Cidades e nos outros vídeos que temos aqui. Mas agora, vamos contar um pouco da história de Dubai. E, no final do vídeo, falaremos sobre a ótima infraestrutura turística de Dubai e algumas dicas de turismo por lá, inclusive falando um pouco do que eu fiz quando visitei essa famosa cidade. Dubai é a maior cidade e emirado dos Emirados Árabes Unidos, que é uma federação de monarquias absolutas hereditárias e que é formada por 7 emirados, que podem ser considerados como pequenos estados, cada um governado por seu sheik. Entre eles, os mais famosos são Dubai e Abu Dhabi, que são também os únicos emirados que possuem poder de veto sobre questões de importância nacional na legislatura do país. O Emirado de Dubai está localizado na costa do Golfo Pérsico e é o emirado mais populoso entre todos os 7, com aproximadamente 2.300.000 habitantes. Essa famosa cidade tem sido governada pela dinastia Al Maktoum desde 1833. O atual governante de Dubai é o Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que é também o primeiro-ministro e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos. Mas é bom ressaltar que, apesar do nome destes cargos, Dubai é sim uma monarquia absoluta, sem eleições. As principais fontes de receita deste emirado são provenientes do turismo, do comércio, do setor imobiliário e dos serviços financeiros, como muitos já sabem hoje em dia. As receitas do petróleo, ao contrário do que muitos pensam, equivalem atualmente a algo em torno de 1,5% a 5% do seu PIB, apenas. Mas será que foi sempre assim? A proximidade geográfica de Dubai com a Índia tornou a cidade um local importante ainda no final dos anos 1800 e início dos anos 1900, tendo em vista que serviu de ponto de escala para os comerciantes estrangeiros, principalmente aqueles vindos da Índia, muitos dos quais acabavam por se instalar na cidade, desenvolvendo-a. Dubai até então era conhecida por suas exportações de pérolas, até ali em meados dos anos 1930. Só que essa indústria foi completamente destruída à época por todos os danos causados pela Primeira Guerra Mundial e posteriormente pela Grande Depressão, ocorrida na década de 1920. Consequentemente, a cidade assistiu a uma migração em massa de pessoas naquela época para outras partes do Golfo Pérsico. E talvez isso tenha ensinado a Dubai a lição de não ter uma economia tão baseada em uma única indústria, já que ainda em 1940, Dubai ainda era praticamente um assentamento bem pobre e dependente do comércio local e da pesca. Apesar de muitos até confundirem Dubai com Abu Dhabi, ou acharem que são cidades super parceiras, desde sua criação, Dubai estava sempre em constante desacordo com Abu Dhabi. Em 1947, por exemplo, uma disputa de fronteira entre essas duas cidades, no setor norte da fronteira em comum, gerou uma guerra entre os dois estados, levando à necessidade de uma arbitragem feita pelos ingleses para a criação de uma fronteira do leste ao sul da costa de Ras Hassian, resultando em uma cessação temporária das hostilidades, que só veio acabar mesmo com um acordo em 1979. Mas ainda hoje, essas cidades ainda agem, às vezes, como rivais. Um exemplo dessa rivalidade é o atual maior prédio do mundo, o Burj Khalifa, que originariamente se chamaria Burj Dubai. E por que ele deixou de ser Burj Dubai? A construção desse super edifício, de 828 metros de altura, se deu entre 2004 e 2009, ou seja, estava para ser finalizada justamente no auge da devastadora crise financeira de 2008, que atingiu fortemente a economia de Dubai. Assim, para viabilizar um empréstimo de 10 bilhões de dólares, que foi feito por Khalifa bin Zayed Al Nahyan, o sheik de Abu Dhabi, e que visava evitar que o Emirado de Dubai desse um calote em investidores de uma de suas principais companhias, a Dubai World, a torre precisou se chamar
Burj Khalifa e não Burj Dubai, que foi uma forma do Emirado de Abu Dhabi de impor sua potência sobre a rival Dubai, que não teve outra opção a não ser aceitar essa condição para recebimento do empréstimo, sob pena de passar uma vergonha ainda maior, que seria de um calote aos credores, que certamente impactaria todo o futuro da cidade e não apenas aquela torre. Foi somente em 1966 que se descobriu petróleo em Dubai, após o que a cidade começou a dar concessões para que companhias internacionais de petróleo pudessem fazer a exploração dessa commodity. De modo que a descoberta do petróleo levou a um fluxo maciço de trabalhadores estrangeiros, sobretudo indianos e paquistaneses, a Dubai. Como resultado, a população da cidade cresceu mais de 300% entre 1968 e 1975, segundo algumas estimativas. Contudo, apesar da descoberta do petróleo e do crescimento forte que sucedeu a isso, as reservas de Dubai não eram tão grandes. A título de comparação, representavam apenas 5% das reservas de petróleo descobertas em Abu Dhabi. E foi nesse cenário que, em 2 de dezembro de 1971, Dubai, juntamente com Abu Dhabi e outros 5 Emirados, formaram os Emirados Árabes Unidos. E em 1973, os Emirados, incluindo Dubai, criaram a moeda que atualmente é a moeda corrente dos Emirados, que é o Dirham, que tem valor, inclusive, bem próximo ao real. Embora a economia de Dubai tenha sido construída através da indústria do petróleo, as receitas de petróleo e gás natural representam atualmente menos de 5% das receitas do Emirado. A título de comparação, em 1975, o peso do petróleo e gás natural era de 50% na economia. Em 2000, já era apenas 10% e, atualmente, menos de 5%. De modo que, hoje, o turismo é o principal carro-chefe da economia. Para se ter uma ideia da importância do turismo atualmente, em 2019, Dubai recebeu, sozinha, mais de 15 milhões de turistas, o que dá cerca de 2 vezes o total de visitantes estrangeiros no Brasil inteiro. A indústria do turismo já se aproxima de 30% do PIB de Dubai, ao passo que se estima que suas reservas de petróleo, outrora tão importantes, irão se esgotar nos próximos 20 anos. Mas toda essa mudança começou com a visão do Sheikh Hashim bin Said Al Maktoum e a construção do porto e da zona econômica de Jebel Ali, classificada por ele como o maior porto já construído pelo homem, e que na verdade é o maior porto artificial do mundo e estava em 8º lugar a nível mundial no volume de tráfego de containers. E tudo isso ocorreu em 1979, quando, dando início ao redirecionamento da economia de Dubai, deixando-se o petróleo de lado e investindo-se em um futuro menos dependente dessa commodity. E foi o sucesso da Zona Franca de Jebel Ali, que é atualmente o maior porto do Oriente Médio e o 3º maior ponto de reexportação do mundo, que permitiu que a cidade começasse a replicar o modelo de desenvolvimento de novas zonas francas, como Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai Maritime City. A construção do Burj Al Arab, o hotel autônomo mais alto do mundo, bem como a criação de novos empreendimentos residenciais, ilhas artificiais e muito mais que conhecemos sobre Dubai, foram usados pelo mercado de Dubai para fins turísticos. Desde 2002, a cidade tem visto um grande aumento no investimento imobiliário privado na recriação do skyline de Dubai, com projetos como o Palm Island, o The World, o Burj Khalifa e o The Dynamic Tower. Além disso, é importantíssimo destacar a criação da famosíssima companhia aérea Emirates, que ocorreu em 1985 e que é hoje uma das melhores e maiores companhias do mundo, e que até 2020 estava há impressionantes 32 anos consecutivos tendo lucro. Lucro esse que, em média, nos últimos anos tinha ficado na casa dos 500 a 600 milhões de dólares, o que acaba por gerar ótimos dividendos ao governo de Dubai para financiar novos projetos para a cidade. Em termos de religião, o artigo 7 da Constituição dos Emirados Árabes Unidos declara o Islã como a religião oficial do país. O governo, inclusive, subsidia cerca de 95% das mesquitas. Contudo, atualmente Dubai já tem 80% de sua população formada por estrangeiros, o que a torna uma cidade muito menos conservadora do que sua irmã Abu Dhabi ou Doha, no Catar, por exemplo. Ainda assim, os estrangeiros que visitam essa cidade precisam de alguns cuidados, como, por exemplo, evitar beijos em público, já que, segundo a lei de Dubai, é tolerado a pessoas casadas dar as mãos. Mas beijos e carícias são considerados como uma ofensa à decência pública. Demonstrações públicas de afeto, bem como assédio sexual ou se dirigir a uma mulher em público, pode render pena de prisão ou deportação. Outra coisa importante, a tolerância lá para beber e dirigir é 0. Você realmente será preso. E quanto à bebida alcoólica? Bom, os muçulmanos não podem consumir álcool, de modo que, em tese, o álcool não seria permitido em Dubai. Contudo, com o projeto de se tornar destino turístico, essas regras foram flexibilizadas para os turistas, já que praticamente todos os hotéis possuem a licença especial para comercialização de bebidas alcoólicas. Daí você pode imaginar, eu só poderei beber nos hotéis? Em tese, sim.
mas os hotéis possuem tantas áreas comuns, inclusive externas, além de bares e restaurantes e baladas, que nem parecem pertencer aos hotéis, que na prática você vai se sentir bebendo em um lugar como outro qualquer do mundo, com uma exceção: o preço. Custa bem caro beber em Dubai, mas ainda assim custa mais barato, por exemplo, do que Doha ou Abu Dhabi, que são bem mais conservadoras. E fica uma dica: não tente levar bebidas alcoólicas escondidas na sua mala, que você poderá ter problemas ainda no aeroporto. E se você for morar em Dubai, também vai precisar obter uma licença para a compra de bebidas alcoólicas e precisará ter mais de 21 anos e uma renda superior a 3.000 dirhams, além de pagar taxas e apresentar uma série de documentos. A infraestrutura de Dubai é invejável, com o aeroporto internacional de Dubai tendo sido o quarto mais movimentado do mundo em 2019, com mais de 86 milhões de passageiros transportados. Ainda assim, em 2014, quando fui a Dubai, eles já haviam construído o aeroporto internacional Al Maktoum, mais próximo à zona franca de Jebel Ali, e que tem 140 quilômetros quadrados de área, cuja intenção é ajudar a lidar com o fluxo de viajantes no futuro, já que ele terá capacidade, quando 100% concluído, para mais de 120 milhões de passageiros por ano. E eu posso dizer para vocês que em 2014 ele era completamente isolado e distante de qualquer outro lugar da cidade, além de extremamente vazio, como vocês podem ver nessas fotos aí, mas mostra claramente como Dubai se planeja para o futuro com bastante antecedência. O metrô de Dubai, por sua vez, não abrange a cidade toda, mas é bem útil para turistas, e também tem uma infraestrutura invejável, sendo que boa parte das estações, que não são subterrâneas, possuem passarelas sobre as ruas, que possuem não só esteiras rolantes para agilizar o seu caminhar, como um ar-condicionado super potente. O idioma oficial da cidade de Dubai é o árabe, mas muitos outros dialetos são falados por lá. E, além disso, você não precisará se preocupar com essa comunicação, pois o inglês é praticamente a língua franca ou a língua oficial na prática da cidade, já que 80% dos habitantes são estrangeiros. Então, todas as indicações nas ruas, todas as nomenclaturas, todos os nomes de produtos, por exemplo, em supermercados estarão em inglês e em árabe, principalmente nas áreas turísticas. A melhor época para visitar Dubai, para mim, é durante o inverno de lá, que é considerado, inclusive, a alta temporada, que vai de novembro a abril. Nesse período, o calor ainda é intenso em muitos momentos, mas é muito mais fresco do que o verão. Nessa época, as temperaturas ficam entre 14 e 30 graus, sendo que a noite tende a esfriar. Então, por incrível que pareça, se você for nessa época, é bom inclusive levar um casaquinho. Eu, particularmente, recomendo muito que se vá nessa época, porque quando fui, por exemplo, no final de setembro, era praticamente impossível ficar na rua de tanto calor, até a noite, o que atrapalha até mesmo a gente conhecer os calçadões e a bela orla e belos espaços ao ar livre que Dubai tem a oferecer, já que o calor do deserto é realmente sufocante e incomoda. São inúmeros os restaurantes, bares, baladas disponíveis para visitação em Dubai, além de ski indoor, piscina de ondas para surf nas proximidades, saltos de paraquedas e diversas outras atividades que fazem com que Dubai se torne um verdadeiro parque de diversões, complementado por uma rede de excelentes e numerosos hotéis, o que permite que sua viagem seja completa em família ou não, com um único ponto importante a ser destacado: Dubai não é uma cidade barata. Se você quiser aproveitar todas as diversões que ela te oferece, vai custar caro. No mínimo interessante a história de Dubai, hein? Se você gostou do vídeo e quer incentivar esse canal, por favor, não esquece de deixar seu like. E vou sugerir aqui um vídeo e uma playlist para vocês. A playlist é da história das cidades e o vídeo é de um salto de paraquedas que eu fiz em Dubai, que tem imagens muito legais e algumas dicas interessantes sobre esse salto. Um abraço e até a próxima viagem.